esse livro, todo mundo me enche a paciência para fazer o livro. E eu só resolvi fazer depois que o meu pai não quis fazer o livro. Porque eu insistia com ele para fazer o livro. Ele tinha história de futebol, tinha muita coisa para contar, mas não quis de jeito nenhum. Aí eu comecei a me colocar no lugar dele, viu? Falar, puxa vida, todo mundo está querendo que eu faça o livro. Porque eu acho que não tem muito o que falar, porque o livro é um livro só contando alguma coisa. Porque se fosse contar mesmo o que acontecia, eu precisava de 10 livros, 10 volumes de livro. Eu já estava trabalhando na Rádio Jovem Pan há bastante tempo, quando o Zé Pereira me perguntou, me pediu uma indicação de um escritor, porque o Tuta estava pensando em fazer um livro contando as histórias dele na TV Record e na Rádio Jovem Pan. E eu resolvi aceitar fazer. Era um desafio importante para mim, do ponto de vista profissional. Agora, escrever no lugar do outro, usando o universo vocabulário do outro, incorporando de uma certa forma a alma do outro, é muito complicado. Eu já tinha tido uma experiência com José Eduardo Andrade Vieira, que era do Bamberindos, que foi senador e de quem eu fui ghostwriter. Quando eu recebi uma batelada de gravações que o Tuta fez com o técnico Aloysio, aí eu fiquei assustado. Eu digo, isso aqui não dá um livro. Era uma coisa completamente confusa e não havia faltava o homem, né? Então, eu contratei uma amiga, a Júlia, e a Júlia me ajudou muito a fazer um contato mais humano, tirar a pessoa do Tuta, que era uma coisa muito complicada. E o Neumann estava com muita dificuldade, ele não conseguia achar o tom do livro. Tudo que ele fazia, tudo que ele escrevia, ficava muito sério ou muito formal e não retratava o que é o Tuta. Então ele falou assim, Júlia, me ajuda, vamos lá, vamos dar uma lida no livro e tal. Falei, olha, eu acho que o Tuta tem mais a oferecer do que só as informações de rádio. A minha curiosidade, como a sua, é conhecer quem é este cara, né? Este cara que não tinha rosto na internet, não tinha foto, não tinha referência a ele. Você conhecia a obra dele, né? As obras dele, que foi a Record, os festivais, a família Trapo. Você conhecia essa referência, conhecia a Jovem Pan, mas pouco se sabia sobre o Tuta. Eu queria saber quem era ele, como é que era a relação dele, como é que ele viveu na televisão e ao mesmo tempo tem um casamento com a Margot maravilhoso, tem filhos ótimos, tem netos ótimos e ao mesmo tempo você sabe que ele passou a vida dedicada a coisa. Saindo de lá, eu falei assim, não, mas eu acho que o livro não é só para falar da obra, eu acho que da obra a gente conhece muito. O livro é para falar da genialidade deste homem, né? Desta pessoa. Ele construiu, ele criou uma identidade da TV brasileira e da rádio. A Júlia me sugeriu, e eu segui a risco que ela me sugeriu, de tentar escrever exatamente como o Tuta falava. Ela organizou para mim uma série de recordações do Tuta, dentro de uma certa lógica, e eu passei a retrabalhá-las. E, seguindo o conselho dela, eu lia em voz alta o que eu escrevia e tentava ouvir a voz do Tuta. A gente se reunia muito, eu gravava muito com ele, às vezes até repetindo coisas que eu já tinha nas gravações do Aloysio, para ver se conseguia captar o universo vocabular, as palavras que ele usava, o estilo que ele usava mais na composição das frases e, sobretudo, a alma dele. Porque escrever tem que tirar do coração, né? E aí eu acho que de tanto ouvir ele falar, de tanto perceber a linguagem própria do Tuta, o Neumann foi se aproximando do que é o livro. Nós tivemos atritos muito sérios ao longo da confecção do livro, porque ele tinha expectativa que o livro saísse quando ele completasse 77 anos, e eu perdi o prazo. Eu assinei um contrato prevendo um prazo, perdi o prazo, perdi a prorrogação do prazo, ele ficou irritado, queria que eu largasse o trabalho, mas eu enfrentei o trabalho como um desafio. Uma das nossas últimas brigas em torno do trabalho é que ele queria botar o meu nome na capa do livro. Eu falei, não, o livro é seu. Ele achou que aquilo era uma espécie de... que eu estava desprezando o texto. Não, ao contrário, eu tenho um grande orgulho do texto, só que o texto não é meu, é dele. Quer dizer, as palavras que são usadas no texto são palavras dele, a forma de compor as frases são dele,
Havia também, assim, muito, no começo do processo de fazer o livro, o Tuta tinha muita dificuldade de se abrir, principalmente na parte pessoal. Ainda acho que até hoje é um defeito do livro, falta um pouco de parte pessoal mais dele. Mas, à medida que o livro foi rolando e que ele foi lendo, o engraçado é isso, que quando ele percebeu que eu realmente consegui traduzir a alma dele, o coração dele, ele começou a se entusiasmar e ele começou a cobrar de mim episódios que não estavam nas gravações dele. Ele dizia, mas você esqueceu de botar isso. Eu digo, mas isso não está na gravação, Tuta. Minha bola de cristal está quebrada e está na garagem lá de casa, eu não consigo. Não, mas é claro que eu falei, isso é uma coisa muito importante. Depois eu dizia, então está aqui, ó, toda a gravação sua, procure e ache o episódio. Isso aconteceu umas 5 ou 6 vezes, talvez até mais, uma dúzia de vezes, né? E a gente fechava o livro, mandava para a gráfica, olhava e tal. Ele falava assim, não, mas está faltando não sei o quê. A Júlia deu uma ideia, como ele vivia, o livro vivia sendo... Primeiro ele me cobrou muito que eu atrasei, aí quando eu entreguei o livro ele vivia me cobrando para acrescentar coisas que ele dizia que estavam nas gravações, já não estavam, e depois ele fazia novas gravações para eu acrescentar. Eu fiquei muito desesperado para sair logo, terminar logo o livro, né? E a Júlia então deu uma ideia a ele, olha, por que você não faz um audiolivro, você mesmo gravando o texto do livro? Aí daquele audiolivro saíram não sei quantas ideias dele, que quando o livro saiu, então ele abraçou o livro como uma coisa realmente dele. Eu me orgulho muito disso, porque é uma prova de que o meu trabalho foi bem sucedido, o livro é um grande sucesso, eu fico também muito feliz por isso. Quando você lê o livro e conhece o Tuta, e agora que todo mundo tem a oportunidade de ouvir a voz dele no rádio e tal, todo mundo consegue ver no livro, lendo o livro, ouvir a voz do Tuta falando. E eu acho que essa foi a genialidade do Neumann. Eu vi uma repercussão tão grande que eu falei, puxa vida, incrível. E pelo livro veio o resto. Depois ganhei prêmio, tudo por causa do livro. E eu, por mim, não tinha feito o livro. Foram 6.000 pessoas no autógrafo do livro. Eu ia esperar isso? Claro que eu não esperava. Esperava que fosse gente, tudo bem, não ia ficar lá sozinho, mas 6.000 pessoas nem matando, não esperava de jeito nenhum. E nós ganhamos, ele e eu, prêmios, troféus da loja maçônica, e o Tuta não foi lá receber, porque ele disse, não, isso aqui é coisa da equipe, não é comigo. Quer dizer, ele mudou completamente depois desse livro, Ninguém Faz Sucesso Sozinho, e eu me sinto feliz e orgulhoso por causa disso. Com o sucesso do livro, veio o programa de rádio. 2 diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem. 2 diretores em cena. Estou aqui no estúdio, dentro inclusive desse aquário onde nós fazemos, nós dois, aí um programa chamado 2 Diretores em Cena, em que a gente bate um papo descontraído, quase uma conversa de botequim. A repercussão é tão grande que é incrível, não dá para acreditar. Isso é eu e o Newton. Qual é a diferença? É que a gente bate um papo bem informal, bem bobinho, falando bobagem, dando risada. Mas relembrando os bons momentos da nossa carreira. Momentos que foram solidificantes para todos nós, deu uma força muito grande de sobrevivência.